Inicio saudando o presidente Luiz Alberto Barroso, assim saudo os demais ministros dessa corte, excelentíssima ministra Carmen Lúcia. E na mesma linha do que já foi proferido nessa corte pelo excelentíssimo ministro Edson Fachin, saúdo a futura primeira-ministra negra que ainda verei vivo nesta corte. Peço licença, vossas senhorias, para ler a minha sustentação, pois o que para muitos aqui apenas será apresentado, números e dados frios, para mim, enquanto homem negro, favelado e oriundo da classe trabalhadora brasileira, esses dados são minas terrestres. Minas que eu consegui driblar e sei que dificilmente falarei disso sem me emocionar pelos que não tiveram a mesma sorte do que nós. É muito difícil, excelências, a experiência de ser um corpo negro matável em cada esquina desse país. Na verdade, é assustador, é desesperador e é cruel. Sobretudo para nós, homens negros, que temos filhos meninos negros. A gente se assusta com a possibilidade de que eles vivam a mesma violência e crueldade que nós experimentamos. Violência policial não é um experimento democrático nesse país. É um estado de coisas inconstitucional, o que corpos como o nosso experimentam pelas ruas desse estado. E essa corte já tem se debruçado sobre isso no âmbito do Rio de Janeiro, nos termos da DPF 635, a DPF das favelas. A rede de observatórios da segurança apresentou nas últimas semanas dados da letalidade policial contra a comunidade negra em 8 capitais desse país. Já foi levantado nessa tribuna como nossas mães sofrem ao enterrar os seus filhos. Complemento o que já foi falado, que informando e reforçando que a letalidade do Estado brasileiro contra a comunidade negra tem gênero. O Brasil precisa reconhecer que o corpo negro masculino é o ser matável deste país, pelo Estado ou pelo cidadão, que reconhece o desinteresse ou, quiçá, o interesse do Estado brasileiro na nossa morte. A cada 4 horas, a polícia da Bahia mata um homem negro. Somos 95% das vítimas dessa polícia. A cada 8 horas, a polícia do meu Rio de Janeiro mata um homem negro. Nós somos 87% das vítimas da polícia do Estado do Rio de Janeiro. A taxa de homicídio contra homens negros é 4 vezes maior do que contra homens brancos, ministro Fux. No ponto mais distante do gráfico de mortes violentas entre esses dois grupos, homens negros chegam a ter uma taxa de mortalidade de 166 mortes por 100 mil habitantes, enquanto para homens brancos esse número fica em 39 mortes por 100 mil habitantes. No campo das mortes violentas intencionais separadas por gênero, homens negros são 93% dos mortos. Em 2020, 12 mil homens negros foram mortos por armas de fogo nas capitais deste país, enquanto 2.500 homens brancos foram mortos por arma de fogo nas capitais desse país. Concluo falando, e com isso reafirmo, que essa realidade, excelentíssima ministra Carmen, não cabe no conceito de democracia que me for ensinada na faculdade. Por fim, concluo falando de meninos negros e evasão escolar. Quase metade dos homens negros não concluíram o ensino médio. 80% das pessoas presas no Brasil não concluíram o ensino médio. E esses dados se cruzam. Homens negros são a maioria da clientela do sistema prisional brasileiro. Dos 10 milhões de jovens que deixaram de frequentar a escola, 71 são meninos pretos e pardos. São 7 milhões de jovens que não terão a oportunidade de romper o ciclo da pobreza, da miséria, que irão trabalhar em condições precárias, vulneráveis e se distanciar do mercado de trabalho formal, senhor presidente, e se aproximar da violência urbana dos guetos e periferias. Uma das razões disso é a violência racial das escolas. E tenho certeza que todo menino negro deste país já foi dormir sem nunca mais querer ter pisado na escola que frequentava. Simplesmente por não mais querer ou não mais conseguir lidar com a violência desse espaço, que deveria ser um espaço de cuidado e acolhimento, e para mim é um espaço de violência.
E o Estado brasileiro segue sem construir políticas públicas robustas e efetivas para enfrentar a evasão escolar de meninos negros. Mas segue exigindo que esses meninos virem homens com a mesma percepção de mundo dos homens diplomados. Por fim, reafirmo que nos regam com balas e esperam que de nós, homens negros, nasçam flores, o que é um tanto quanto impensável.